Tudo começou como quase todas as histórias proibidas começam, com saudade. Uma saudade pesada, sufocante, daquelas que não deixam você dormir, não deixam você pensar, não deixam você seguir em frente. Ele tinha ido embora sem olhar para trás, sem explicações, sem arrependimento. E foi exatamente isso que mais doeu. Porque não era só o fim de um relacionamento, era o fim de tudo que ela acreditava ser real. Foi então que alguém apareceu. Não como um salvador, mas como uma solução. Disse poucas palavras, mas o suficiente: eu posso trazer ele de volta. E naquele momento, sem pensar nas consequências, ela aceitou. O ritual foi marcado para uma noite sem lua. A casa precisava estar completamente em silêncio, as luzes apagadas, apenas algumas velas formando um círculo no chão. No centro, uma foto dele, e um objeto pessoal que ainda carregava o cheiro da ausência. As instruções eram claras, quase como regras que não poderiam ser quebradas. Não interromper, não hesitar, não olhar para trás. As palavras começaram a ser repetidas, baixas, lentas, carregadas de intenção. E conforme o ritual avançava, o ar começou a mudar. Ficou mais pesado, mais frio, como se algo invisível tivesse entrado ali, e estivesse ouvindo cada palavra. Foi então que aconteceu. Um som. Um leve arrastar no chão atrás dela. No começo, ela tentou ignorar. Achou que fosse apenas o medo tomando conta. Mas o som se repetiu, mais próximo, mais nítido. E então veio a voz. A voz dele, chamando seu nome, exatamente como ele fazia antes. Era impossível ignorar. O coração disparou, a respiração travou. E contra todas as regras, contra tudo que foi dito, ela virou. E naquele exato segundo, as velas se apagaram ao mesmo tempo. O silêncio tomou conta. Mas já era tarde demais. Algo tinha sido quebrado. Na manhã seguinte, ele voltou, como se nada tivesse acontecido. Bateu na porta, com o mesmo rosto, a mesma voz, dizendo que sentia falta, que não conseguia ficar longe. No começo, parecia um milagre. Tudo aquilo que ela queria, finalmente estava ali. Mas não demorou muito para perceber que havia algo errado. Ele não lembrava de momentos importantes, respondia de forma estranha. E o olhar, aquele olhar não era o mesmo. Era vazio, sem emoção. Como se houvesse alguém ali, mas não fosse ele de verdade. As noites se tornaram um pesadelo silencioso. Ele não dormia. Ficava sentado na cama, encarando nada, ou pior, encarando ela. Horas seguidas, sem piscar, sem se mover. E quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele apenas sorria. Um sorriso forçado, desconfortável, que parecia mais uma imitação do que algo real. Foi então que ela começou a perceber outra coisa. A casa não estava mais vazia. Sons vinham de lugares onde não havia ninguém. Sombras se moviam onde não deveria haver luz. E uma sensação constante de estar sendo observada nunca mais foi embora. Até que, numa madrugada, ela acordou com uma certeza impossível de ignorar. Ele não estava ao lado dela. Levantou devagar e encontrou ele no mesmo lugar onde tudo começou. No centro do círculo, agora apagado, olhando diretamente para ela. Mas dessa vez, havia algo diferente. O sorriso desapareceu. E a voz não era mais dele. Você chamou, eu vim. Nesse momento, tudo fez sentido. Não foi amor que ela trouxe de volta. Não foi ele que voltou. Foi algo que precisava de um corpo, de um rosto, de uma vida para ocupar. E agora, não havia mais como desfazer. Porque aquilo nunca veio para ir embora. Ela sempre riu quando alguém falava sobre amarração amorosa, até o dia em que foi abandonada da forma mais cruel possível. Não houve discussão, não houve despedida, apenas silêncio. Ele simplesmente desapareceu da vida dela, como se nunca tivesse existido.
E foi esse vazio que começou a consumir tudo. Dias viraram noites sem dormir, pensamentos repetitivos, uma obsessão crescente que não dava espaço para mais nada. Foi então que, em meio ao desespero, alguém comentou sobre um ritual antigo, algo que trazia de volta o que nunca deveria ter ido. E, mesmo sem acreditar totalmente, ela decidiu tentar, porque, naquele ponto, qualquer chance parecia melhor do que aceitar o fim. Diferente do que imaginava, o ritual não era complicado, mas tinha regras que pareciam estranhas demais para serem ignoradas. Precisava ser feito sozinha, à meia-noite, em completo silêncio. Um espelho deveria ficar à sua frente, e atrás dela, uma vela acesa. Ela deveria repetir o nome dele enquanto olhava fixamente para o próprio reflexo. Mas havia um aviso claro, quase ameaçador. Se algo aparecer atrás de você no espelho, não olhe diretamente. No começo, tudo parecia ridículo, até o momento em que a chama da vela começou a oscilar sem motivo. O ar ficou frio, pesado, e a sensação de não estar mais sozinha tomou conta do ambiente. Foi quando ela viu, primeiro, um vulto, algo escuro, parado atrás dela no reflexo do espelho. O coração acelerou, o corpo travou, mas ela continuou repetindo o nome dele, como instruído. Só que o vulto começou a se mover, devagar, se aproximando cada vez mais. E então, a forma começou a mudar. Não era mais apenas uma sombra, estava ficando humano. O rosto começou a se formar, os traços, até que, de repente, era ele. Exatamente ele, parado atrás dela, olhando diretamente para o reflexo. Mas havia algo errado. O sorriso era largo demais, os olhos, completamente vazios. O medo falou mais alto. Mesmo sabendo que não deveria, ela virou. Mas não havia ninguém ali. Apenas o quarto vazio, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Desesperada, ela apagou a vela e correu para fora do quarto, tentando convencer a si mesma de que tudo não passava de imaginação. Mas, na manhã seguinte, ele apareceu, na porta da casa dela, com o mesmo rosto, a mesma voz, dizendo que não sabia por que tinha ido embora, que sentia falta, que precisava voltar. E, mesmo com o medo ainda presente, ela aceitou. Porque, no fundo, era exatamente isso que ela queria. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, até perfeito demais. Ele estava sempre por perto, sempre disponível, nunca se afastava. Mas logo os detalhes começaram a aparecer. Ele não piscava com frequência, não demonstrava cansaço, e evitava qualquer tipo de reflexo. Espelhos, janelas, telas apagadas, qualquer coisa que pudesse mostrar sua imagem, ele simplesmente desviava. Até que uma noite, sem querer, ela o viu refletido na televisão desligada. E o que apareceu ali não era ele. Era aquela mesma coisa, aquela sombra com olhos vazios, olhando diretamente para ela. A partir daquele momento, tudo mudou. Ele percebeu o que ela viu. Lentamente, virou o rosto, e pela primeira vez, a expressão mudou completamente. Não havia mais tentativa de parecer humano. O sorriso voltou, mais distorcido, mais impossível. E então, com uma voz baixa, arrastada, ele disse algo que fez o corpo dela congelar. Você quebrou a regra. Nesse instante, as luzes começaram a piscar, os objetos ao redor tremeram, e a sensação de estar presa ali tomou conta. Porque ela finalmente entendeu. O ritual não era para trazer alguém de volta. Era para abrir caminho. E agora, aquilo não precisava mais fingir. Ele nunca acreditou nessas coisas. Rituais, amarrações, promessas sobrenaturais. Sempre achou que era tudo invenção de gente desesperada. Até o dia em que ela terminou com ele. Sem aviso, sem briga. Apenas disse que não sentia mais nada. Aquilo destruiu algo dentro dele. Não era só amor, era ego, era obsessão, era necessidade de provar que ainda tinha controle. Foi então que, em uma madrugada qualquer, navegando sem rumo pela internet, ele encontrou um fórum estranho. Pessoas relatando experiências. Histórias que pareciam absurdas demais para serem verdade.
Mas uma postagem chamou sua atenção. Um ritual simples, rápido e, segundo os comentários, impossível de falhar. As instruções eram diretas. Precisava de uma foto recente dela, um objeto que tivesse pertencido a ela, e algo mais perturbador, uma gota do próprio sangue. Ele hesitou por alguns segundos, mas a ideia de tê-la de volta falou mais alto. Preparou tudo sozinho, no quarto, com a porta trancada. As palavras do ritual estavam escritas em uma língua que ele não entendia, mas mesmo assim começou a repetir, tentando imitar a pronúncia. No começo, nada aconteceu. O silêncio era absoluto. Até que, de repente, o celular dele vibrou. Uma mensagem. Era a dela. A mensagem era curta, mas suficiente para fazer o coração disparar. Eu preciso te ver. Ele ficou em choque. Não fazia nem um dia que tinham terminado. E agora ela estava voltando? Aquilo parecia bom demais para ser verdade. E talvez fosse. Minutos depois, ela estava na porta. Chorando, tremendo, dizendo que não conseguia parar de pensar nele, que sentia uma necessidade absurda de estar ali. Ele abriu a porta sem pensar duas vezes. Abraçou, consolou, acreditando que tudo tinha dado certo, que tinha funcionado. Mas o comportamento dela começou a mudar rápido demais. No primeiro dia, ela não quis ir embora. No segundo, recusou comida. No terceiro, não dormiu. Apenas ficava sentada, olhando para ele, repetindo que precisava estar perto. Sempre perto. A voz dela começou a soar diferente, mais fraca, quase mecânica. E o olhar, aquele olhar já não tinha mais vida. Era como se algo estivesse usando ela como uma marionete, controlando cada movimento, cada palavra. E quanto mais ele tentava se afastar, mais intensa ela ficava. Foi então que as coisas começaram a sair do controle. Sempre que ele dizia que precisava de espaço, que queria ficar sozinho, algo acontecia. Portas batiam sozinhas. Luzes estouravam. Objetos caíam sem explicação. Uma pressão invisível tomava o ambiente, como se o próprio ar estivesse tentando esmagá-lo. E ela apenas observava, com aquele mesmo olhar vazio, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas não pudesse, ou não quisesse, parar. Foi nesse momento que ele começou a perceber. Talvez o ritual não tivesse trazido ela de volta. Talvez tivesse criado algo novo. Desesperado, ele voltou ao fórum, tentando encontrar uma forma de desfazer aquilo. Mas ao reler a postagem, percebeu algo que não tinha notado antes. Uma linha pequena, quase escondida no final. Uma vez iniciado, o vínculo nunca pode ser quebrado. O desespero tomou conta. Ele tentou sair de casa, fugir, mas ela estava sempre lá, sempre esperando, sempre mais próxima. E na última noite, ao acordar com ela ao lado da cama, olhando fixamente para ele, ela finalmente falou algo diferente. Algo que não parecia vir dela. Você pediu para eu nunca ir embora, e eu só estou obedecendo. Foi aí que ele entendeu. Não existe volta quando você força algo a ficar. Porque algumas coisas, quando vêm, não sabem mais ir embora. Ele não acreditava em amor, pelo menos não mais. Depois de tantos relacionamentos fracassados, promessas quebradas e finais mal resolvidos, tudo que restou foi uma necessidade silenciosa de controle. Não queria mais ser abandonado. Não queria mais depender de ninguém. Foi então que ouviu falar sobre amarração amorosa, não como algo místico, mas como uma garantia. Algo que fazia a outra pessoa ficar, independentemente da vontade dela. E dessa vez, não seria por desespero, seria por escolha. Ele encontrou alguém. Alguém que parecia perfeito. Mas, ao invés de conquistar, ele decidiu prender. O ritual foi feito com frieza, sem emoção, sem hesitação. Cada passo seguido exatamente como descrito. Velas pretas, nomes escritos, símbolos desenhados com precisão. Não havia amor ali, apenas intenção. E talvez tenha sido isso que abriu algo ainda mais profundo. Quando terminou, não sentiu nada. Nenhuma presença,
Nenhum sinal, apenas silêncio. Mas, no dia seguinte, ela começou a agir diferente. Mensagens constantes, ligações sem motivo, uma necessidade crescente de estar perto dele. No começo, parecia exatamente o que ele queria. Controle total. Sem rejeição. Sem risco. Só que o comportamento dela rapidamente ultrapassou o limite do normal. Ela começou a aparecer sem avisar, a saber coisas que ele nunca contou, a antecipar movimentos, decisões, até pensamentos. Era como se estivesse sempre um passo à frente, sempre observando. E o mais estranho era a forma como ela falava. Às vezes, no meio de uma conversa comum, a voz mudava. Ficava mais grave, mais lenta, como se outra coisa estivesse usando aquele corpo por alguns segundos. Ele tentou ignorar. Disse a si mesmo que era apenas coincidência. Até a primeira noite. Ele acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha, como se não estivesse sozinho. Virou devagar, e lá estava ela, sentada na beira da cama, completamente imóvel. O quarto estava escuro, mas dava para ver o suficiente. Ela não piscava, não respirava de forma visível, apenas olhava para ele. E quando percebeu que ele estava acordado, sorriu. Não era um sorriso humano. Era algo mais amplo, mais rígido, como se estivesse sendo forçado. E então, sem mover os lábios, ele ouviu: "Agora você entende, não é?" A partir dali, tudo começou a desmoronar. Ele não tinha mais controle de nada. Ela aparecia quando queria, entrava sem ser convidada, sabia onde ele estava o tempo todo. E sempre que ele tentava se afastar, algo acontecia. Acidentes quase inexplicáveis, falhas estranhas, como se o próprio mundo ao redor estivesse reagindo. E aos poucos, ele começou a perceber algo ainda pior. Não era só ela que estava mudando. Ele também estava. Pensamentos que não eram dele surgiam, impulsos estranhos, uma sensação constante de estar sendo observado, de dentro para fora. Até que ele finalmente entendeu. Aquilo nunca foi sobre prender alguém. Nunca foi sobre amor. Foi sobre abrir espaço. Sobre permitir que algo entrasse e se conectasse. E agora, não era mais apenas ela que estava ligada àquilo. Era ele também. Na última noite, diante do espelho, ele viu. Não apenas o reflexo dela ao seu lado, mas algo atrás dos dois. Uma presença distorcida, sorrindo, satisfeita. E então, a mesma voz, agora ecoando dentro da cabeça dele, sussurrou: "Vínculo completo." Foi nesse momento que ele percebeu: não existe controle quando você mexe com o que não entende, porque algumas conexões não podem mais ser desfeitas. Ele sempre acreditou que tinha encontrado o amor da vida dele, até perceber que estava perdendo tudo aos poucos. Ela começou a se afastar, a responder menos, a desaparecer por dias sem explicação. E quanto mais ele tentava consertar, mais distante ela ficava. O medo de ficar sozinho começou a virar desespero, e o desespero levou ele a tomar uma decisão que mudaria tudo. Um conhecido comentou sobre um ritual antigo, algo que garantia que a pessoa nunca mais iria embora. Não importava o que ela quisesse. No começo, ele recusou. Mas bastou uma noite sozinho, olhando para mensagens antigas, para mudar de ideia. O ritual exigia algo diferente dos outros. Não bastava uma foto ou um objeto. Ele precisava de algo que tivesse vindo diretamente dela. Algo vivo. Sem pensar muito, ele guardou um fio de cabelo que encontrou na escova dela, e uma gota de sangue que conseguiu de forma quase imperceptível. Tudo foi preparado em silêncio, com uma precisão quase obsessiva. As instruções diziam que aquilo criaria um laço definitivo, algo que ligaria os dois além da vontade humana. E, no final, havia um aviso, ignorado por ele: o vínculo não diferencia quem prende, de quem será preso. Nos primeiros dias, parecia que nada tinha acontecido. Mas então, lentamente, ela começou a voltar. Mensagens inesperadas, convites, uma aproximação repentina. Ele acreditou que tinha funcionado.
que finalmente tinha recuperado o controle da situação. Só que havia algo estranho. Ela não parecia a mesma. Falava menos, evitava olhar diretamente, e sempre parecia cansada, como se estivesse sendo drenada. Ainda assim, ele ignorou. Porque o que importava era que ela estava ali, perto, de novo. Mas o comportamento dela começou a se deteriorar. Ela passou a ter lapsos de memória, esquecia conversas, se perdia em lugares familiares. E em algumas noites, simplesmente desaparecia, sem explicação, sem deixar rastros. Até que uma madrugada, ele acordou com um barulho vindo da sala. Ao ir verificar, encontrou ela parada, no escuro, encarando a parede, imóvel. E quando ele chamou pelo nome, ela virou lentamente. Os olhos estavam fundos, quase sem brilho. E a voz que saiu não parecia humana. Você não deveria ter feito isso. A partir daquele momento, o ambiente mudou. A casa parecia mais fria, mais pesada. Objetos mudavam de lugar, sombras surgiam nos cantos, e a sensação de presença constante se tornou impossível de ignorar. Ele começou a perceber marcas no próprio corpo, arranhões, manchas escuras, como se algo estivesse se manifestando através dele também. Foi então que lembrou do aviso. O vínculo não era unilateral. Não era apenas ela que estava presa. Algo estava sendo compartilhado, dividido, e aquilo estava crescendo. No último dia, tudo finalmente se revelou. Ele encontrou ela novamente na sala, mas dessa vez não estava sozinha. Atrás dela, algo se movia. Uma forma distorcida, impossível de descrever completamente, mas claramente ligada aos dois. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, parecia consciente, assustada, presa. E então disse, com dificuldade, "Não sou só eu, você também." Nesse instante, ele sentiu, como se algo dentro dele respondesse, como se estivesse conectado àquela coisa. E foi aí que entendeu. A amarração não trouxe ela de volta. Criou algo entre eles. Algo que precisava dos dois. E agora, nenhum deles poderia mais sair. Ela nunca quis fazer aquilo. Pelo menos é o que repetia para si mesma toda vez que pensava no que estava prestes a acontecer. Mas a verdade é que, no fundo, já tinha decidido desde o momento em que percebeu que ele estava se apaixonando por outra. Não havia espaço para perder, não havia espaço para aceitar o fim. O amor, que antes parecia leve, começou a se transformar em algo pesado, obsessivo, quase sufocante. Foi então que encontrou o ritual. Diferente de tudo que já tinha visto, não prometia apenas trazer alguém de volta. Prometia algo muito mais profundo, fazer com que a pessoa nunca tivesse amado outra além de você. E foi isso que a convenceu, porque não bastava ter ele de volta. Ela queria apagar qualquer possibilidade de perda. Na noite escolhida, o silêncio parecia mais denso do que o normal. Não havia vento, não havia sons. Apenas o leve tremor das mãos dela enquanto preparava tudo. O ritual exigia algo em comum, algo que conectasse passado, presente e intenção. Fotos antigas, objetos compartilhados, e uma carta escrita à mão, detalhando tudo o que ela queria que ele esquecesse. Cada memória, cada sentimento, cada pessoa. Era como reescrever a mente de alguém, palavra por palavra. Quando começou a recitar as frases, algo estranho aconteceu. Não foi o ambiente que mudou, foi ela. Uma sensação de vazio começou a crescer por dentro, como se cada palavra estivesse levando algo embora. Mas mesmo assim, continuou. Nos dias seguintes, o efeito foi imediato. Ele voltou. Diferente, mas presente. Dizia coisas que nunca tinha dito antes, demonstrava um amor intenso, quase desesperado. Parecia perfeito, exatamente como ela imaginou. Só que havia algo errado. Ele não apenas esquecia a outra pessoa, ele esquecia tudo. Lugares, momentos, partes da própria vida. E, aos poucos, começou a esquecer até quem ele era. No começo, ela tentou ignorar. Disse a si mesma que era parte do processo. Mas então vieram os olhares perdidos,
as pausas longas no meio de frases, e o silêncio. Um silêncio que crescia a cada dia. Até que, em uma noite, ele fez uma pergunta simples, mas que fez tudo desmoronar. Olhando diretamente para ela, com um olhar completamente vazio, ele disse: "Quem sou eu?" Aquilo não parecia confusão, parecia ausência. Como se não houvesse mais nada ali dentro. E foi nesse momento que ela percebeu algo ainda mais assustador. Ao tentar lembrar de momentos com ele, ela também começou a falhar. Pequenos detalhes desaparecendo, lembranças ficando distantes, como se algo estivesse sendo apagado dos dois lados. Não era só ele que estava mudando. Era tudo. E então veio a última parte, aquela que ninguém avisou. Em frente ao espelho, tentando se reconhecer, ela percebeu que não lembrava mais como tudo começou. Não lembrava do motivo, nem da dor, nem sequer do amor que sentia antes. E atrás dela, refletido no espelho, estava ele, parado, imóvel, com o mesmo olhar vazio. Mas dessa vez, não era só ele. A expressão dela era exatamente a mesma. Foi nesse instante que entendeu. O ritual não apagou apenas o passado dele. Apagou tudo que sustentava aquilo. O amor, a dor, as memórias, tudo foi consumido. E agora, restavam apenas dois corpos, ligados por algo que nem eles lembravam mais o que era. Porque, quando você tenta controlar até o que alguém sente, corre o risco de apagar exatamente aquilo que fazia tudo ter sentido. Ele nunca teve medo dessas coisas. Na verdade, sempre foi o tipo de pessoa que gostava de testar limites, de provar que nada disso era real. Quando ouviu falar sobre amarração amorosa, não pensou duas vezes antes de tratar como mais um experimento. Mas dessa vez não era só curiosidade. Havia alguém envolvido. Uma mulher que ele conheceu por acaso, mas que rapidamente se tornou uma obsessão silenciosa. Ela não demonstrava interesse, não respondia como ele esperava. E isso, para ele, era inaceitável. Então decidiu fazer o ritual, não por amor, mas para provar que podia controlar algo que ninguém mais conseguia. E foi exatamente esse tipo de intenção que abriu algo muito pior. Tudo começou de forma simples demais. Um ritual encontrado em um site antigo, cheio de relatos estranhos e avisos ignorados. Ele seguiu cada passo com precisão quase científica, como se estivesse executando um teste. Velas, palavras, símbolos, tudo parecia banal até o momento em que terminou. Nada aconteceu. Nenhum sinal, nenhuma presença. Ele até riu, convencido de que aquilo não passava de uma ilusão coletiva. Mas naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, sentiu algo diferente. Não no ambiente, mas dentro da própria cabeça. Como um pensamento que não era dele, sussurrando de forma lenta, quase imperceptível. Nos dias seguintes, a mudança começou a aparecer, mas não nela. Era nele. Pensamentos invasivos começaram a surgir, ideias que ele não reconhecia como suas, impulsos que vinham do nada. E quanto mais ele tentava ignorar, mais fortes ficavam. Até que, em um momento específico, ele ouviu claramente uma voz, não externa, mas interna, dizendo apenas uma coisa: agora é minha vez. Aquilo fez o corpo gelar. Pela primeira vez, ele considerou que talvez tivesse feito algo errado. Tentou esquecer, seguir a rotina, mas algo já tinha começado. E não havia como parar. Foi então que ela apareceu. Não da forma que ele esperava. Não havia emoção, não havia aproximação, apenas presença. Ela começou a surgir nos mesmos lugares que ele, sempre em silêncio, sempre observando. Mas o mais perturbador não era isso. Era o fato de que, às vezes, ela fazia exatamente o mesmo movimento que ele, ao mesmo tempo. Como um reflexo fora de sincronia. Como se estivessem conectados de alguma forma invisível. E quando ele tentou falar com ela, ela respondeu com uma frase que não fazia sentido: você abriu a porta, mas não escolheu quem entraria. A partir daí, a realidade começou a se distorcer. Espelhos mostravam coisas diferentes, sombras se moviam sem fonte de luz, e aquela voz nunca mais parou. Sempre presente, sempre observando.
Ele começou a perceber que não era apenas um vínculo entre ele e ela, era algo mais profundo. Algo que estava usando os dois como pontos de conexão. E o pior, ele começou a perder controle sobre o próprio corpo. Pequenos movimentos involuntários, decisões que ele não lembrava de ter tomado, como se estivesse dividindo espaço com outra coisa. E na última noite, tudo finalmente ficou claro. Em frente ao espelho, ele tentou se reconhecer, mas o reflexo não respondeu da mesma forma. Demorou alguns segundos, e então sorriu sozinho. Um sorriso que ele não fez. E atrás dele, ela apareceu. Não como antes, mas com a mesma expressão. O mesmo sorriso. Os dois, perfeitamente sincronizados. Foi então que a voz falou pela última vez, agora ecoando no ambiente inteiro: controle nunca foi seu. E naquele instante, ele entendeu. A amarração não serviu para prender alguém. Serviu para abrir espaço. E agora, não havia mais diferença entre quem chamou e o que atendeu. No começo, parecia apenas curiosidade, daquelas que surgem tarde da noite, quando a mente não consegue desligar e começa a buscar respostas onde não deveria. Ela não estava exatamente sofrendo por amor, mas havia algo mal resolvido, uma sensação estranha de que aquela pessoa ainda deveria fazer parte da vida dela. Não era saudade comum. Era como se algo puxasse, como se houvesse uma ligação que nunca foi completamente cortada. Foi nesse estado que ela encontrou o ritual. Diferente dos outros, não prometia trazer alguém de volta imediatamente. Prometia algo mais sutil, reconectar caminhos que foram interrompidos. E isso pareceu inofensivo demais para ser ignorado. Ela seguiu tudo exatamente como estava escrito, sem alterar nada, sem pular etapas. Não havia velas negras nem símbolos complexos, apenas silêncio, concentração e uma ligação profunda com as próprias memórias. O ritual exigia que ela revivesse momentos com aquela pessoa, lembrasse de cada detalhe, cada emoção, como se estivesse reconstruindo tudo dentro da própria mente. No começo, foi até confortável, quase nostálgico. Mas então, algo mudou. Algumas lembranças começaram a parecer diferentes. Pequenos detalhes que não batiam, falas que não aconteceram daquele jeito, como se alguém estivesse mexendo naquilo enquanto ela lembrava. Nos dias seguintes, a sensação de conexão aumentou, mas não da forma que ela esperava. Ela começou a sentir coisas fora de hora. Emoções que não eram dela, pensamentos que surgiam sem explicação. Tristeza repentina, raiva sem motivo, e uma sensação constante de que não estava mais sozinha dentro da própria cabeça. Até que, em um momento específico, ela teve certeza. Estava parada, sem fazer nada, quando uma frase surgiu clara na mente: você também sente isso, não sente? Aquilo não parecia um pensamento. Parecia uma resposta. Como se houvesse alguém do outro lado. Foi então que ela decidiu entrar em contato. Mandou uma mensagem, simples, direta, sem esperar muito. Mas a resposta veio rápido demais. E o mais estranho, parecia continuar algo que ela nunca tinha dito em voz alta. A conversa seguiu de forma desconfortável, como se os dois já estivessem conectados antes mesmo de começar. Ele sabia coisas que ela não contou, mencionava sentimentos que ela não expressou, e às vezes, respondia antes mesmo dela terminar de digitar. Aquilo não parecia coincidência. Parecia acesso. Mas o pior ainda estava por vir. Aos poucos, ela começou a perceber que não era só uma troca. Não era só ele sentindo ela. Era algo compartilhado. As fronteiras começaram a desaparecer. Ela pensava algo, e ele respondia. Ele demonstrava emoções, e ela sentia. Era como se duas consciências estivessem se misturando lentamente, ocupando o mesmo espaço. E quanto mais ela tentava se afastar, mais forte aquilo ficava. Como um laço que não podia ser desfeito, porque já não existiam mais dois lados separados. E na última noite, tudo chegou ao limite. Sentada sozinha, em silêncio, ela tentou se concentrar, tentar entender onde aquilo começou, mas não conseguiu. As memórias estavam confusas, misturadas, algumas nem pareciam dela. Foi então que, sem perceber, falou em voz alta. Mas a voz que saiu não era só dela. Era a dupla.
sobreposta. E ao mesmo tempo, o celular vibrou com uma mensagem dele, dizendo exatamente a mesma frase. Nesse instante, ela entendeu, não era mais uma conexão, era uma fusão. E quando você tenta forçar caminhos entre duas pessoas, corre o risco de apagar a linha que separa quem você é, de quem o outro se torna dentro de você. Ele achava que tinha entendido tudo depois do que aconteceu com os outros. Achava que já conhecia os riscos, as consequências, os sinais. Mas existe uma diferença enorme entre ouvir histórias e viver uma. E mesmo assim, ele decidiu ir mais longe. Não queria apenas trazer alguém de volta. Queria garantir que nunca mais seria abandonado por ninguém. Foi por isso que procurou algo mais antigo, mais profundo. Um ritual que não criava apenas um vínculo entre duas pessoas, mas algo coletivo. Algo que ligava todos que já fizeram parte da vida dele. A promessa era simples. Ninguém vai embora se todos estiverem conectados. E, sem perceber, foi exatamente isso que ele ativou. No início, nada parecia acontecer. Nenhuma mensagem inesperada, nenhuma presença estranha. Apenas silêncio. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar de forma sutil, quase imperceptível. Pessoas do passado começaram a reaparecer. Não apenas uma, várias. Antigos relacionamentos, amizades esquecidas, pessoas que ele nem lembrava mais direito. Todas voltando, uma por uma, como se algo tivesse chamado. No começo, parecia coincidência, até perceber um padrão. Todas diziam a mesma coisa: não consegui ficar longe. E todas tinham o mesmo olhar, vazio, distante, como se estivessem ali, mas não completamente presentes. A situação começou a ficar insuportável quando elas começaram a aparecer ao mesmo tempo. Ligações, mensagens, visitas inesperadas, todas exigindo atenção, presença, proximidade. Era como se nenhuma delas pudesse aceitar distância. E quanto mais ele tentava se afastar, mais agressiva ficava a reação. Não com violência física, mas com algo muito pior. A realidade ao redor começava a falhar. Sons estranhos, interrupções, momentos em que tudo parecia travar por alguns segundos, como se o mundo estivesse tentando se ajustar a algo que não deveria existir. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. Elas não apenas estavam conectadas a ele, estavam conectadas entre si. Começaram a repetir frases iguais, a agir de forma sincronizada, como se compartilhassem a mesma consciência. Em um momento específico, todas ficaram em silêncio ao mesmo tempo, olhando diretamente para ele. E então, uma delas falou, mas a voz não vinha de uma só. Era como se todas estivessem falando juntas. Você pediu para ninguém ir embora. Aquilo não era mais sobre pessoas. Era sobre algo que estava usando todas elas como extensão. Desesperado, ele tentou desfazer o ritual, voltar atrás, quebrar o que tinha feito. Mas já era tarde. Porque o vínculo não estava apenas nelas, estava nele também. Pensamentos começaram a se misturar, memórias que não eram dele surgindo na mente, sentimentos sobrepostos, confusos, como se várias vidas estivessem ocupando o mesmo espaço dentro dele. Ele já não sabia mais o que era dele, e o que vinha dos outros. E quanto mais tentava resistir, mais perdia o controle. Na última noite, tudo finalmente colapsou. Ele estava sozinho em casa, ou pelo menos achava que estava. Até ouvir passos. Muitos passos, vindos de todos os lados. Quando olhou ao redor, elas estavam lá, todas, paradas, imóveis, olhando diretamente para ele. Mas havia algo diferente. Os rostos começaram a mudar, se distorcer, se misturar, como se não fossem mais indivíduos separados. Como se tudo estivesse se tornando uma coisa só. E então, aquela mesma voz coletiva ecoou novamente: agora ninguém vai embora, nem você. Foi nesse momento que ele entendeu: o medo nunca foi ficar sozinho. O verdadeiro terror era nunca mais poder se separar. Ele jurava que nunca mais faria outro ritual. Depois de tudo que já tinha visto, tudo que já tinha sentido,
qualquer pessoa normal teria parado. Mas o problema nunca foi medo, foi dependência. Porque, no fundo, ele percebeu algo perigoso. Todas as vezes que mexia com aquilo, algo respondia. Sempre havia um resultado. E isso se tornou um vício. Não importava mais quem ele queria trazer de volta. Importava provar que ainda tinha acesso àquilo. Que ainda conseguia abrir aquela porta. E dessa vez, ele decidiu testar algo diferente. Não queria uma pessoa específica. Queria ver quem viria. O ritual que ele encontrou era incompleto, fragmentado, como se alguém tivesse tentado apagar partes importantes. Havia lacunas, frases interrompidas, e um aviso repetido várias vezes: não chame sem nome. Aquilo deveria ter sido suficiente para parar. Mas para ele, aquilo soava como um desafio. Se não havia nome, então qualquer coisa poderia responder. E foi exatamente essa ideia que o motivou. Preparou tudo como antes, mas dessa vez, no momento final, não disse nenhum nome. Apenas chamou. Chamou algo. Qualquer coisa que estivesse ouvindo. No início, nada aconteceu. O silêncio foi absoluto, mais pesado do que em qualquer outro ritual que já tinha feito. Era diferente. Não havia presença imediata, não havia sinal claro. Mas havia uma sensação, uma espera. Como se algo estivesse decidindo. Como se estivesse escolhendo. Ele ficou ali por alguns minutos, até sentir. Não no ambiente, mas dentro do próprio corpo. Um frio que começou no peito e se espalhou lentamente. A respiração ficou pesada, e a mente, estranhamente vazia. Como se tivesse aberto espaço sem perceber. Nos dias seguintes, ele começou a notar pequenas falhas na realidade. Coisas simples, quase imperceptíveis, mas que não faziam sentido. Objetos que mudavam de lugar sem explicação, sons que vinham de direções impossíveis, e o mais estranho, lapsos de tempo. Momentos em que ele simplesmente não lembrava o que tinha feito. Minutos, às vezes horas, completamente apagadas. No começo, tentou ignorar. Disse a si mesmo que era cansaço, estresse, qualquer coisa racional. Até que encontrou algo que não podia explicar. Foi no espelho. Ao passar por ele, por um breve segundo, o reflexo não acompanhou. Ficou parado, olhando diretamente para ele. E então, sorriu. Não foi um reflexo atrasado. Não foi ilusão. Foi algo separado. Algo que estava ali, mas não dependia dele. A partir daquele momento, tudo piorou. A sensação de presença se tornou constante. E não era algo externo, era interno. Como se tivesse dividido o próprio corpo com outra coisa. Pensamentos surgiam sem controle. Ações aconteciam sem intenção. E ele começou a perceber que não estava mais sozinho dentro de si. Na última noite, ele finalmente perdeu o controle completamente. Sentado, tentando entender o que estava acontecendo, ele ouviu a própria voz. Mas não saiu da boca. Veio de dentro. Clara, firme e diferente. Você chamou, sem escolher. O corpo dele começou a se mover sozinho, levantando devagar, indo até o espelho. E dessa vez, não havia diferença entre os dois. O reflexo se movia junto, mas o olhar não era o mesmo. Havia algo ali, algo consciente. E então, pela primeira vez, ele não sentiu medo, porque o medo já não era mais dele. Foi nesse instante que entendeu: quando você chama sem saber o que quer, corre o risco de receber algo que também não sabe o que é. E agora, aquilo não precisava mais ser convidado, porque nunca mais iria sair.